Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aqui com o nosso curso, né, completo de gramática, nós estamos fazendo aqui a nossa análise sintática e agora vamos conhecer, né, a transitividade do verbo, começando pelos verbos intransitivos. Antes de eu continuar, eu quero dizer para você que a gente não vai se aprofundar aqui na transitividade do verbo. A gente vai apenas, né, dar uma revisão geral. Aí você me pergunta, onde então que eu vou conseguir aprender sobre transitividade do verbo? O melhor local onde você vai aprender isso é estudando regência. Por quê? Porque existem alguns verbos que, em alguns casos, eles são transitivos e em outros eles são intransitivos. Vai depender do significado dele no contexto. Em português tem muito disso, né? Na gramática tem muito disso, depende do contexto. Se eu tenho, por exemplo, o verbo aspirar, se eu disser assim, eu aspirei o perfume, esse verbo ele é transitivo direto. Veja, transitividade direta. Mas se eu disser assim, eu aspiro a um cargo, agora ele já é transitivo indireto. Então, como é que eu sei disso? Estudando regência verbal. Então, se você quiser se aprofundar, saber mais sobre a transitividade dos verbos, você estuda o assunto regência verbal, tá? Aqui nós só vamos mostrar o que é a transitividade, o que é intransitivo, o que é verbo transitivo direto, o que é verbo de ligação, porque sem esse conhecimento não tem como nós classificarmos, né, o predicado. O predicado ele é ligado, né, a esses conceitos de transitividade. Sem a transitividade não dá para saber se o verbo ele é intransitivo, se ele é transitivo direto, indireto, ou se ele é verbo de ligação, ok? Então vamos lá. O que é verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido, ou seja, a ação não tramita. Pessoal, o verbo intransitivo, ele é completo, né? A ação começa e termina nele. Ele em si já completa toda a ação. Você não precisa de nenhum complemento. Ó, por exemplo, eu vou dizer aqui, ó, o trem parou. Quando eu digo o trem parou, você consegue entender que o trem parou. E para isso, você não precisa completar esse verbo para poder entender o sentido da frase. Não é necessário. Você não faz a pergunta para o verbo. O trem parou o quê? Não há necessidade. O trem parou de quê? Não, você não faz essas duas perguntinhas para o verbo, porque a ação é completa. A ação não necessita de complemento. Agora, veja bem, o verbo parar, por exemplo, é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se você quiser, né, o falante ele pode acrescentar outras informações ao verbo. Veja bem, quando eu digo que ele pode acrescentar outras informações ao verbo, eu não estou dizendo que ele vai completar o sentido do verbo. Ele vai apenas acrescentar informações. Porque eu posso dizer assim, ó, o trem parou por falta de energia. Não é isso? Elétrica. Aí eu pergunto para você, aí você me diz, mas aí agora esse por falta de energia elétrica, ele está completando o sentido do verbo. E é lógico que não. Ó. Mas eu posso fazer a pergunta, o trem parou por quê? Aí você vai dizer, por falta de energia elétrica. Olha, não tem um quê aí? Não está fazendo uma pergunta? Não, pessoal, nesse caso não. Por falta de energia elétrica é a causa. Então, neste caso, se o verbo ele é intransitivo e você coloca alguma coisa, né, para dar um significado melhor para aquele verbo, aquela coisa que você colocou, nós chamamos isso de adjunto adverbial. E você sabe que existe adjunto para tudo. Nesse caso aqui, nós temos um adjunto adverbial de causa. Então, a causa pelo qual ele parou foi por falta de energia elétrica. Também, ó, eu posso colocar o lugar onde ele parou. O trem parou. Quando eu digo o trem parou, o sentido já está completo. Mas eu posso dizer assim, ó, o trem parou no meio da rua. Aí você faz aquela pergunta para o verbo, parou onde? Mas eu estou fazendo a pergunta para o verbo, ó, o onde está completando o sentido do verbo. Não, pessoal, o onde não está completando. O onde só está, como é que se diz? Acrescentando informações, mas não está completando o sentido. Porque quando eu digo que o trem parou, você já entendeu, a ação já acabou. Agora, no meio da rua foi o local onde ele parou. Aí, na verdade, eu tenho uma informação extra, certo? No caso, se o verbo é intransitivo e eu tenho uma informação extra, aquilo ali nós chamamos de quê? Adjunto adverbial. Neste caso, adjunto adverbial de lugar.
Eu posso também ter tempo. Ó. O trem parou às 10 horas. Foi o tempo que ele parou, né? O momento que ele parou. Então, adjunto adverbial de que agora? De tempo. Ok? Então, para você ver, né, que o verbo intransitivo ele tem o sentido completo. Mas, se você colocar alguma informação, ó, aqui está escrito, ó, essas informações elas ampliam o sentido, o significado do verbo, mas não são necessárias para que o ouvinte entenda a informação básica. Você quer ver uma diferença aqui? Ó? Quando eu digo assim, ó, o trem atropelou. Eu só vou dizer assim, ó, o trem atropelou. Quando eu digo o trem atropelou, qual é a pergunta que vem? Quem, né? Atropelou quem ou o quê? O trem atropelou quem? Aí eu preciso de uma informação, de alguma coisa, para completar o sentido daquele verbo. Quando eu digo que o trem atropelou, eu preciso perguntar quem foi que ele atropelou, ou o que ele atropelou. E aí tem a resposta, o menino. Entendeu? Então essa é a grande diferença. O trem parou. Pronto, eu já entendi que o trem parou. O trem atropelou. Opa, mudou o sentido. Então, daí você começa a entender o que é verbo intransitivo e o que é verbo transitivo. No caso do trem atropelou, ele é transitivo e depois a gente vai ver que ele é transitivo direto, ok? Então, verbos intransitivos, a ação é completa, ele não necessita de um complemento. Então, até a próxima aula.